abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Romanos 3, 23 a 26. Diz a palavra de Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Oremos. Ó Pai, aqui temos a Tua palavra e agora é a hora de entregar a Tua mensagem, Senhor. Por isso nós suplicamos a Ti que nos unja com o Teu Santo Espírito para que possamos trazer não a nossa mensagem, mas a Tua, a mensagem do Deus Trino, a mensagem da Bíblia Sagrada. Abençoa aqueles, ó Pai, que vão ouvi-la. Ser misericordioso também com eles, Senhor, iluminando-os com o Teu Santo Espírito para que possam entendê-la bem. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. O apóstolo Paulo está, meus irmãos, na continuação da sua exposição na carta aos Romanos, falando de uma dupla transferência que acontece quando nós confiamos em Cristo e na sua justiça pela fé. Nós estamos há mais de um mês já na carta de Paulo aos Romanos, falando de justiça. Quando nós vivemos uma época onde a justiça tem sido muito mal compreendida e muito mal executada pelos principais tribunais. Enquanto a graça de Deus tem sido muito banalizada. O apóstolo Paulo, aqui nesses versículos de Romanos 3, 23 a 26, ele apresenta a doutrina central da justificação pela fé. Portanto, a doutrina central do Evangelho, destacando a justiça de Deus como uma necessidade de todos, uma necessidade universal da salvação. E aqui, meus irmãos, nós devemos enfatizar, pelo que ouvimos até agora, sem exceção, todos carecem da justiça de Deus e só podem ser justificados pela fé em Cristo. No versículo 23, nós lemos:
pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que isso significa? Qual o significado desta palavra do apóstolo Paulo? Significa que o pecado é universal. Todos somos pecadores. Nenhum ser humano é justo por si mesmo. Portanto, qual a consequência do pecado? Todos pecamos. E qual a consequência do pecado? A consequência do pecado é a separação da glória de Deus. A teologia reformada, diferente da teologia papista, afirma que todos são desprovidos de qualquer louvor e de qualquer justiça. E ele acrescenta, no versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente pela sua graça. E esta justificação, que é pela fé, é para a glória de Deus. É pela graça de Cristo, não pela graça forjada por nós. Não pelo jeitinho que nós damos para querer enganar a vida. Não é aquela graça, por exemplo, que Potifar achou em José. Porque na Bíblia nós encontramos em Gênesis 39, 4, que José achou graça aos olhos do seu Senhor. Ali houve uma razão. Porque tudo que José fazia dava certo, fazia bem. Tudo que José tomava conta, prosperava. Então, normalmente, nós achamos graça diante do outro quando nós vemos possibilidade de levar vantagem. É diferente da graça de Deus. A graça de Deus comunicada a nós, aqui na sua palavra, vem a nós gratuitamente, sem nenhum interesse da parte dele, muito pelo contrário. Passamos a vida toda ferindo Deus. Passamos a vida toda desobedecendo a palavra de Deus, fazendo aquilo que queríamos, seguindo a nossa opinião e nunca obedecendo a sua palavra. Mas aí, a sua misericórdia, sem nós merecermos nada, sem nós merecermos o favor que Deus nos deu de enviar Cristo para pagar o preço pelos nossos pecados. E Ele vem livremente a nós. Jesus Cristo comprou e pagou caro o preço da nossa justificação. Ele pagou com a sua vida, sem nós merecermos. Porque a graça de Deus, nós só receberíamos a graça de Deus, a graça da justificação pela fé, a graça da salvação através de uma reparação
vicária, através de um cordeiro imaculado, como foi a profecia, sem nenhum pecado, que morresse para pagar os nossos pecados. E o versículo 25 e 26 diz: para que era isso? A quem Deus propôs, no seu sangue, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Isto é para a glória da justiça e da integridade. É Deus que propõe a propiciação. É Jesus Cristo que é a grande propiciação. É Ele que é o sacrifício propiciatório. É Ele que morre, paga o preço pelos nossos pecados. E todo aquele que crê nele é justificado. E todo aquele que é justificado pela fé tem a grande possibilidade, a maior possibilidade que um ser humano pode ter. Porque só Cristo, aquele que foi responsável pela nossa reconciliação com Deus, pela reconciliação do pecador com Deus, só Ele é o nosso mediador, o único mediador, e só Ele pode nos ajudar. Só através dele nós podemos entrar no trono da graça e falar com Deus em oração. É por isso que a oração é no nome dele, porque é no nome dele que nós entramos no trono da graça para falar com Cristo. E através da sua expiação pelos nossos pecados, que as nossas vidas são aceitas por Deus e são justificadas. Em 1 João, capítulo 2, versículo 2, nós temos aqui o fundamento para essas afirmações que acabamos de fazer. E ele é, Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro, como nós aprendemos de manhã, que a salvação é para todos os que creem. Jesus Cristo é tudo em todos. Nós não somos nada. Nós não merecemos nada. Nós somos pecadores e nunca seremos salvos pelos nossos méritos. Nunca seremos salvos pelas obras. Jesus Cristo é tudo, é o que diz a palavra de Deus, em todos, em nossa reconciliação com Deus. Não somente o que a faz, mas Jesus é a própria essência. É Ele o nosso sacerdote. Ele é o nosso sacrifício. Ele é o nosso altar. Em resumo, Ele é o nosso tudo. É assim que a Bíblia apresenta nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que Deus estava em Cristo como em seu propiciatório, reconciliando o mundo consigo mesmo. E essa é a proposta de Deus, desde a eternidade.
antes da criação do mundo. Deus, que é a parte ofendida quando nós o desobedecemos, é que faz a grande abertura através do sacrifício de Cristo, para que nós, acreditando em Cristo, nos reconciliemos com Ele. Ele, Jesus Cristo, é o nosso árbitro, é o nosso advogado. Há um mundo onde todos pecaram, portanto, há um mundo onde todos são culpados. Jesus Cristo é a propiciação para ele. Nós lemos isso em Mateus capítulo 3, versículo 17 e 17, versículo 5. Mateus 3, 17. Eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 17, 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, meus irmãos, Deus propôs um árbitro. Deus propôs um advogado. Deus propôs um profeta, um sacerdote, um rei, e aquele que morreria para pagar o preço pelos pecados. Para quê? A proposta de Deus, qual resultado deve ter? Para que, pela fé no sangue de Cristo, nós nos beneficiemos desta propiciação. Cristo é a propiciação. E essa fé no sangue de Cristo é o remédio para a cura da nossa alma. Alma doente de tanto pecar, de tanto andar de acordo com as coisas deste mundo, de tanto sentir desejo pelas coisas, pelas atrações deste mundo. Fica doente e a fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo é o remédio para a cura, para que nós possamos a enxergar a beleza do Evangelho, para que nós possamos enxergar a beleza de uma vida que antes andava afastada de Deus e agora passa a andar reconciliada com Deus e em intimidade com Deus. Então, meus irmãos, a fé é a aplicação desse remédio na alma ferida. Por isso que a justificação não é pelas obras, não é por causa da lei. A justificação é pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa fé, na questão especial da justificação, na questão especial da salvação, que tem uma relação estreita com a nossa fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que todos que estão pela fé envolvidos nessa propiciação tenham a remissão dos pecados, tenham o perdão dos pecados cometidos anteriormente. Foi por isso que Cristo foi apresentado como a
propiciação. A propiciação de Cristo é o resultado que, para a nossa felicidade, o nosso Deus é paciente. É o resultado da paciência de Deus, da clemência de Deus conosco, porque foi a paciência de Deus e a sua clemência que nos livrou do inferno. E continua livrando todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. E em Cristo Jesus, nosso Senhor, passa a viver uma fé genuína, passam a gozar esta felicidade eterna. A paciência de Deus, eu repito, foi que nos livrou do inferno, para que nós, a partir de agora, pudéssemos ter tempo de nos arrepender, voltar do caminho para o qual nós estávamos indo, achando agradáveis as coisas do mundo, mas agora, que é a verdadeira conversão, nós voltamos a viver uma vida focada em Cristo e nos seus ensinamentos. Uma vida que, através do arrependimento, nos leva agora. Outrora estávamos andando para o inferno, agora, segundo a palavra de Deus, passamos a andar para o céu. É devido à paciência divina que nós todos não morremos na hora que cometemos pecado. A misericórdia de Deus é demonstrada cada dia, cada hora, cada momento em nossa vida. É demonstrada em que Ele nos salva. Nós somos justificados não pela nossa razão, pela nossa lógica, pela nossa justiça, que nós nem a temos. Nós somos, de fato, justificados pela justiça de outro, não a nossa. Entramos no caminho certo. Entramos no caminho para o céu, pelo poder de outra pessoa. Isso é o que significa graça, a graça de Cristo. Nós entramos no caminho para o céu pela graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa outra pessoa é exatamente Cristo, que é o nosso Redentor. Deus demonstra que Ele é, meus irmãos, ao mesmo tempo, o justo e o justificador. Deus é justo e é o justificador daquele que tem fé em Jesus. Se tudo o que Ele fizesse fosse manter a sua justiça, sem estender a imputação da sua justiça a nós. Vejam que maravilha, meus irmãos. Cristo morreu por nós que não temos justiça nenhuma. E Ele é o justo e o justificador. E Ele imputa, acredita a nós, pela fé que temos nele, a sua justiça. Ele é ao mesmo tempo justo e justificador. Essa
é a maravilha do Evangelho. O verdadeiro Evangelho em todos os sentidos. O livro de Romanos é muito conhecido por aquele que fala sobre a justificação pela fé. Fala sobre pecado, ó meus irmãos. A maioria das igrejas fogem de pregar sobre o pecado. Imaginem se um dia eles vão resolver pregar sobre todo o livro de Romanos. Mas é o cerne, o centro, o coração do Evangelho. Essa é a conclusão que nós podemos chegar. A justificação pela fé é o coração do Evangelho. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas somente pela fé. Somente mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós somos salvos. Deus, na sua justiça, o Deus justo, na sua justiça, puniu os nossos pecados. Quando nós aceitamos Cristo como Salvador e passamos a ser um cristão verdadeiro, seguindo os seus ensinamentos. Deus perdoou os nossos pecados, puniu Cristo pelos nossos pecados e em sua misericórdia, oferece a nós a salvação. Essa é a doutrina central da Reforma Protestante. Continua sendo a esperança para todos os que creem. E como nós podemos aplicar isso na nossa vida? No dia a dia da nossa vida, como nós podemos aplicar isso que nós aprendemos aqui sobre confiança em Cristo e na sua justiça pela fé, uma dupla transferência. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa condição. Reconhecer a nossa condição de pecador. Cada um de nós devemos reconhecer a nossa condição pecaminosa. Reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus e quando ela diz que todos pecaram, isso é verdade. E se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se nós pecamos, nós precisamos da graça de Deus em nossas vidas. Não podemos confiar em nenhuma outra pessoa, em ninguém, como caminho para o céu. Não podemos confiar em ninguém como verdadeiro. E não podemos confiar em ninguém como alguém em quem nós confiamos a nossa vida. Porque só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E aí, meus irmãos, quando nós reconhecemos a nossa condição pecaminosa, nos arrependemos e confiamos somente em Cristo. De manhã eu lembrei que há 20 anos eu preguei aqui na igreja sobre a fé que Jesus admirava, que Jesus admirou. E só houve 2 oportunidades em que Cristo admirou-se, a Bíblia registra. Admirou da falta de fé
do povo, dos seus conterrâneos, falta de fé do povo de Nazaré e da fé do centurião que o procurou em busca da salvação, da cura do seu criado. E então, Jesus Cristo, lá em Atos 8, está escrito, ele admirou-se da fé daquele centurião, porque a fé que o centurião tinha era nele, em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a fé que salva, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos viver uma vida agradecendo a Deus pelo que Ele fez por nós. Vamos viver a vida agradecendo a Deus que, apesar de não merecermos a salvação, Ele nos salvou e Ele nos leva à adoração e obediência. E o domingo e os dias de reuniões na igreja passam a ser os momentos mais felizes da nossa vida. Então, quando isso está dentro de mim, eu fico tão agradecido que eu quero obedecer à palavra de Deus, amando ao próximo. E como eu posso praticar este amor? Demonstrando aos outros o que é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus revelada em Cristo através da minha vida. Nós precisamos compartilhar esse evangelho da graça aos outros. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelas vidas, muitas vidas que foram entregues à causa do Evangelho, começando desde o início, desde o primeiro século, até os dias de hoje. Muitos têm se entregado suas vidas por causa do Evangelho. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra que Tu és soberano. A Tua palavra enfatiza a Tua soberania, ó Deus soberano, na salvação. Nos mostra também a necessidade que nós temos da fé em Cristo como único meio de justificação que nós temos. Ilumina as nossas mentes para que possamos entender cada dia mais claramente o Teu Evangelho, o cerne do Teu Evangelho. Em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos cantar o Salmo 115.